Amém! Vamos lá então, ter esse tempo aqui com a palavra. Eu quero que você ouça essa mensagem aqui. Essa mensagem é importante para você que é discípulo de Jesus. Você precisa ser um discípulo de Jesus, então essa mensagem é para você, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu amo muito, né? Essa mensagem aqui que o apóstolo Paulo traz para Timóteo. É uma mensagem que em 7 versículos ele traz 7 coisas importantes para o discipulado, né? Para você, para mim, que somos discípulos de Jesus e que a gente precisa entender. Você vai ver que eu vou falar algumas coisas aqui que talvez para você seja, nossa, que forte isso, né? Não precisava falar desse jeito, mas é bíblico, é a palavra de Deus e a gente precisa ouvir e precisa nos enquadrarmos, né, a palavra e não tentar fazer a palavra se encaixar no nosso estilo de vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscarmos sermos mais parecidos com Jesus, o quanto mais nós conseguirmos, tá bom? Então eu queria convidar você a pegar a tua Bíblia e, se não, pelo menos anotar aí a referência, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. É um texto riquíssimo, muito bom. Cada versículo ali tem uma lição profunda que Paulo ensina para Timóteo e que serve para todos nós que somos discípulos. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero dar para vocês 7 conselhos. 7 conselhos para todos os discípulos de Jesus. 7 conselhos para todos os discípulos de Jesus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vou ler com vocês na minha Bíblia em papel. E aí a gente vai, né, versículo por versículo, entender aquilo que Paulo está falando para Timóteo. Tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo diz o seguinte, presta atenção aí. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é condecorado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Amém? Deus vai dar compreensão para a gente em todas essas coisas. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui de vocês, né, para nós que somos discípulos. Primeira coisa, busque fortalecimento espiritual em Deus. Busque fortalecimento espiritual em Deus. Você não vai ser melhor, espiritualmente falando, irmãos, quando você estiver na igreja certa. Eu não estou bem espiritualmente porque eu estou nessa igreja, eu estou naquela igreja. Você não vai ser melhor espiritualmente quando a tua situação financeira estiver melhor. Pastor, tá difícil nesse momento, você sabe, essa crise e tal, aí a gente não tem nem cabeça para orar. Não, você não vai ser melhor quando você tiver mais dinheiro. Você também não vai ser melhor espiritualmente quando a tua família for melhor, né? Eu só não estou firme com Deus por causa da minha mulher, por causa do meu namorado, por causa da minha esposa. Não, não é isso que te impede de estar firme com Deus, né? Porque não é isso que te fortalece, então não é isso que te impede de ser fortalecido. Entendeu a lógica? Não é o fato de você ter dinheiro que vai te tornar mais forte espiritualmente. Não é a igreja onde você está que vai te tornar forte espiritualmente, a tua saúde, né, ou os teus amigos. Não. A nossa força, ela deve vir 100% de Deus. O seu estado espiritual depende exclusivamente de você e do teu relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo nisso daqui é que a gente precisa colocar, né, no lugar a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de nos fortalecermos em Deus, né? É o nosso relacionamento com Deus que vai trazer força espiritual. A gente não tem que colocar, né, a culpa da nossa fraqueza espiritual nos outros. Na esposa, no esposo, na igreja, no pastor, no irmão, na irmã, na pandemia, no coronavírus. Não, nada disso. Né? Assim como essas coisas não te fortalecem, não são elas as responsáveis por você estar fraco espiritualmente, se você estiver.
né? Então, busque forças naquele que pode te fortalecer. Não espere se sentir forte espiritualmente para você fazer as coisas para Deus. Às vezes as pessoas invertem essa lógica, né? Ah, quando eu estiver forte espiritualmente, aí eu vou orar mais, aí eu vou ler a Bíblia, aí eu vou evangelizar. Não, tá errado. Não é quando você estiver forte que você vai fazer essas coisas. É quando você fizer essas coisas, aí você vai se fortalecer. Quando você, sabe, se dedicar à palavra de Deus, se dedicar à oração, se dedicar a pregar o evangelho, a ganhar almas, aí estas coisas é que vão te fortalecer. É quando você estiver andando na graça de Deus, é quando você estiver debaixo dessa graça que você vai ser fortalecido. Não que você tem que ser fortalecido para começar a viver essas coisas. Isso foi uma das lições mais importantes que eu aprendi nos últimos anos, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim, puxa, eu não vou sair para evangelizar porque eu estou meio desanimado. Agora eu pergunto para você, né, como é que você vai se animar se você não se fortalecer em Deus, né? Então, não dá para você ficar esperando você estar bem para poder obedecer a Deus. É quando você obedecer a Deus, aí você estará bem. Entendeu? Às vezes eu chamava o pessoal para evangelizar, para fazer alguma visita, para juntar, fazer um discipulado, né? Para me mover espiritualmente, para fazer a obra de alguma maneira, porque eu sabia que era isso que ia me trazer vida. Eu lembro quando Jesus está falando lá com os discípulos, em João capítulo 4, ele tinha acabado de evangelizar a mulher samaritana, e aí Jesus fala para os discípulos, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos ficam todos perdidos, né? Será que alguém veio e trouxe comida para eles? Aí Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha que tremendo isso. O que é a comida, irmão? O que é o alimento? O alimento é aquilo que te dá força. Se você não come, você morre. E Jesus fala, a vontade do Pai é a minha comida. É fazer a vontade dele que me anima, que me fortalece, que me dá alegria, né? Não é quando eu estou alegre, quando eu estou forte, que aí eu vou fazer a vontade. É o contrário. Tá? A vontade de Deus, a obediência a Deus, é ela que vai te fortalecer. Amém? Segunda coisa que a gente precisa entender aqui, que Paulo fala para Timóteo. Segundo conselho dele para Timóteo, faça discípulos. Faça discípulos. Se você não faz discípulos, eu vou falar um negócio que para você talvez seja chocante, tá? Não sei o quanto isso vai ser chocante para você, mas discípulos fazem discípulos. E se você não faz discípulo, você não é um discípulo. Se você não está fazendo discípulos, se você não busca fazer discípulos para Jesus, você ainda não é um discípulo de Jesus. Você pode ser um crente, você pode ser evangélico, você pode ser religioso, você pode ser até pastor. Mas se você não está fazendo discípulos, buscando fazer discípulos, você ainda não é um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus fazem aquilo que Jesus fazia. Discípulo é aquele que segue um mestre, né? O apóstolo Paulo ele diz lá no versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros, né? Paulo está falando aqui sobre um processo que envolve 4 gerações. Ele fala assim, aquilo que você ouviu de mim, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim ensinando, confie essas palavras para outros que sejam fiéis, para pessoas que sejam fiéis e sejam capazes de ensinar a outros. Você vê que tem 4 gerações aqui naquilo que Paulo está falando. Esse processo de discipulado ele tem que envolver novas gerações, novas vidas sendo formadas, novas pessoas sendo ganhas, né? Novas pessoas sendo perdoadas dos pecados, cheias do Espírito Santo, batizadas nas águas. E isso é algo que depende da gente, depende da nossa atitude. Então, se você é discípulo de Jesus, você precisa fazer discípulos. Não é opcional, é uma ordem do teu mestre, é um mandamento. Né? E isso não é peso nenhum, pelo contrário, isso vai te trazer vida e você vai entender isso. Isso vai te trazer ânimo. Os discípulos, eles aprendem para praticar e para ensinar outros, não apenas para adquirir conhecimento. Entende isso que eu estou te falando? Discípulos de Jesus, eles aprendem para 2 coisas, para praticar aquilo que eles aprenderam e para poder ensinar isso para outros.
Esses são os dois propósitos fundamentais do aprendizado no discipulado. Você aprende para praticar, para colocar em ação, para obedecer aquilo que Jesus está mandando e para ensinar outros a fazerem a mesma coisa. Se você só aprende para adquirir conhecimento, se você só aprende para agora falar que eu sei disso, eu sei daquilo, eu já li isso, eu já li aquilo, né? Eu entendo tais termos. Se você aprende só para ter conhecimento teológico, você pode ser um estudante de teologia, mas não um discípulo de Jesus. E o que tem muito por aí é muito estudante de Bíblia, estudante de teologia, mas tem pouco discípulo de Jesus, tá bom? Então aprenda para praticar e para ensinar outros. Faça discípulos que sejam capazes de fazer outros discípulos e não pessoas para dependerem de você, sabe? Tem que fazer discípulos não para te seguir, mas discípulos para poder fazer outros, discípulos que sejam férteis, que multipliquem, né, que gerem novas vidas. Faça discípulos que sejam dependentes do Espírito Santo e independentes de você. Às vezes a gente passou por uma época, né, na nossa igreja, alguns anos atrás, há 15 anos atrás, que a gente falava muito de discipulado, de célula também, e que muitas vezes a nossa visão, a gente gerava dependência. Então você juntava lá umas pessoas ao seu redor e você ensinava alguma coisa para aquelas pessoas e você acabava criando um vínculo forte com aquelas pessoas, mas um vínculo de dependência. Então a pessoa ela não sabia mais fazer nada sem perguntar para você. Ela não ia perguntar para o Espírito Santo, ela ia perguntar para você, né? Ela não sabia se ela tinha que começar a ler a Bíblia ou não, ela tinha que perguntar para você. Ela não sabia se ela tinha que orar, se tinha que jejuar ou não, ela tinha que perguntar para você. Sabe, ela não podia comprar um ovo sem perguntar para o discipulador. E aí muitos discipuladores acabavam, diante dessa dependência, agindo com um domínio sobre a vida das pessoas. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazermos pessoas que sejam dependentes dEle, dependentes do Espírito Santo, não dependentes de nós. Amém? Isso é algo que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, principalmente se você já é mais maduro na fé. Não façam discípulos seus, pessoas que sejam iguais a você. Façam pessoas que sejam iguais a Jesus. Esse tem que ser o teu propósito e o propósito das pessoas que você vai ajudar a crescer. A formar pessoas que têm um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus. Então a gente precisa criar dependência do Espírito Santo. Nesse processo de discipulado, ensina as pessoas a ouvirem o Espírito Santo. Ensina as pessoas, quando tiverem uma dúvida, ir para o quarto, ajoelhar, a orar, perguntar para Deus, abrir a Bíblia, procurar resposta nas Escrituras, né? A caminhar com as próprias pernas. A gente precisa criar pessoas que sejam independentes, autônomas. Independente é diferente de individualista, tá? Isso você precisa entender bem. O discípulo de Jesus, ele não é individualista. Individualista é aquele cara que quer fazer tudo sozinho. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu aconteço. Não, passa aqui, manda a bola para mim, eu vou lá e tal. Não, isso é individualista. Deus não nos chamou para sermos individualistas. Deus nos chamou para termos independência, é diferente. Eu quero ser usado por Deus, eu vou fazer o meu melhor para Deus e eu vou chamar um irmão para ir comigo. E aí ele pode me ensinar alguma coisa ou eu posso ensinar alguma coisa para ele. Eu não dependo daquele irmão, mas eu quero ele junto comigo. Eu sou independente, mas não sou individualista. Entendeu? Captou essa ideia? Né? Então que nós possamos formar discípulos dessa maneira, discípulos que tenham autonomia. Hoje eu compartilhei no Face, né, uma notícia de uma igreja, uma rede de igrejas lá em Camarões, na África, e o pastor daquela igreja, de repente, ele foi pego com a notícia que as mais de 200 igrejas, né, do ministério dele tinham sido demolidas, tinham sido fechadas, porque tem uma perseguição lá em Camarões, as igrejas, e aquele pastor ele saiu atrás das igrejas para saber como é que os irmãos estavam. E aí quando ele ia numa aldeia, chegava lá a igreja demolida, o templo, né, o salão da igreja demolido. Mas os irmãos estavam se reunindo no meio da mata. Os irmãos estavam fazendo batismos nos rios, nas cachoeiras lá, escondidos. Aqueles irmãos não dependiam do templo, não dependiam daquele pastor, né?
da sede não dependiam de ninguém. Eles estavam, sabe, firmes em Deus. Tendo lugar para se reunir, não tendo, eles estavam lá, firmes com Deus. E, cara, isso me alegrou muito, isso me alegrou muito. A gente precisa ter esse mesmo nível, sabe, de autonomia na nossa fé espiritual. Mesmo que o mundo ele esteja perturbado, nós estamos firmes com Deus. Independente se aqueles que estão ao nosso redor vão ficar ou não, nós devemos estar. Então façam discípulos nessa perspectiva. Terceiro conselho do Paulo aqui, esteja pronto para sofrer pelo Evangelho. Paulo fala no versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, fica comigo, cara, não desiste, vamos estar junto aí nos meus sofrimentos. Haja como um soldado de Jesus. Soldado, irmão, tem que estar preparado para sofrer. Soldado tem que estar preparado para passar perrengue. Soldado tem que estar preparado para comer mal, para dormir mal. Tem que estar preparado para entrar na briga. Tem que estar preparado para, sabe, andar disciplinado, ouvir não, abaixar a cabeça. Tem que estar preparado para perseguição. Soldado é preparado para a luta. E a gente está vivendo numa época assim, sabe, na igreja moderna, que a igreja não quer muito saber disso não. Isso não é um discurso que atraia os ouvidos do povão, né? Que você vai passar por lutas, por perseguições. O sofrimento pelo Evangelho não pode nos pegar de surpresa. Não pode ser algo esquisito, inesperado na vida dos discípulos. Ele faz parte, sofrimento na vida dos discípulos de Jesus é natural, é inevitável. Se nós quisermos obedecer a Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, é inevitável que você vá sofrer. É inevitável que você vai passar por momentos de dificuldade. Não estou falando da dificuldade normal que todo mundo passa. Estou falando daquelas perseguições, daquelas lutas, daquelas dificuldades que são decorrentes da nossa obediência a Deus. Essas não tem como a gente escapar. Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, o mundo não vai nos aceitar. Jesus falou isso. O mundo vai nos odiar, né? Porque nós não somos desse mundo. Então o mundo não vai aceitar. A gente vai na contramão. E hoje a gente vê muito isso. Muitas igrejas que, para não causar problema, acabam aceitando as coisas que agradam o mundo. E aí todo tipo de pecado vai abrindo, sabe, as portas e vai aceitando qualquer coisa porque não quer sofrer perseguição, não quer sofrer rejeição, não quer incomodar ninguém. Então vira uma igreja morna, uma igreja, um sal insípido, vira uma luz escondida debaixo do balde e aí não cumpre o propósito e no final vai ser vomitada. Então a gente não pode ser assim, a gente tem que estar disposto a sofrer perseguição. Então não acha estranho, o apóstolo Pedro ele fala isso, não acha estranho o fato de vocês passarem por perseguições. Isso não é esquisito. Isso não é algo anormal na vida do cristão, muito pelo contrário. Quanto mais você aceitar que irá sofrer por causa do Evangelho, mais você conseguirá obedecer a Deus e fazer a obra sem reclamar. Tá? Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer. Quanto mais cedo você entender, irmão, que nós vamos passar por dificuldades se nós formos pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado, que nós vamos passar por dificuldades, né, se a gente quiser falar sobre arrependimento de pecados, se a gente quiser expulsar demônios, se a gente quiser viver em comunhão, ajudar os irmãos, a gente vai sofrer perseguição. Então fica preparado já para isso. Fica preparado, senão você vai sofrer. Sabe aquele negócio de quando você vai, sei lá, você tem alguma coisa em você que você precisa arrancar um dente, vai arrancar um dente, né? Se a pessoa, ela te pega de surpresa, assim, mas se você está preparado, você já se prepara para aquilo, você já se apronta psicologicamente, e quando aquilo acontece, você está pronto, aquilo já não te aflige tanto, né? Assim tem que ser a nossa vida com Deus. Tá bom? Então esteja preparado para lutar, para combater, para resistir, né? Para que o diabo não te pegue de surpresa, para que o mundo não nos pegue de surpresa. Sofrer perseguição pelo Evangelho não quer dizer que estamos fazendo algo errado. Essa é uma ideia que penetrou na igreja evangélica e que é terrível, né? Quando você começa a fazer uma coisa para Deus e algo começa a dar errado, o primeiro pensamento que a pessoa vem, acho que não é a vontade de Deus. Acho que é melhor parar.
Ó, acho que se fosse para ser a vontade de Deus ia ser mais fácil. Errado. Né? A vontade de Deus não quer dizer que vai ser fácil. Pelo contrário, os discípulos, os apóstolos, eles passaram por tantas lutas, por tantas perseguições, por naufrágio, por prisão, por espancamento. E vai dizer que aquilo que eles estavam fazendo não era a vontade de Deus? Jesus, ele sofreu rejeição, ele foi crucificado, ele foi preso, ele foi, traído. Jesus é o exemplo perfeito disso. Mas vai dizer que Jesus não fez a vontade de Deus? Que era melhor ele ter parado? Né? Então, se você está certo de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, mesmo que isso resulte em sofrimento, em perseguição, em dificuldade, né? Não desista. Tá? A gente precisa parar de achar que se está fácil, está dando certo, é porque é a vontade de Deus. Se estiver difícil, está complicado, então é melhor parar. Não é assim que funciona no reino de Deus. Tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente. Senão a gente vai ser barrado todas as vezes que o diabo conseguir colocar algum obstáculo na nossa caminhada com Deus. Vamos lá, quarto ponto aqui que Paulo fala. Foque nas coisas do reino e não nas coisas desta vida. Foca nas coisas do reino de Deus e não nas coisas dessa vida. Lá no versículo 4, Paulo fala o seguinte, ó, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O soldado tem os negócios da vida militar e o cidadão tem os negócios da vida civil. O soldado está preocupado em se preparar com a guerra. O cidadão está preocupado em ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor família. O soldado está querendo agradar o superior dele, o general dele que o alistou para a guerra. O cidadão comum quer agradar ele mesmo, a esposa, os filhos. Né? Então, o mundo, o vizinho, né, que está vendo ali, se comprou carro novo, se não comprou. Então, o bom soldado, ele não se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Deseja então, irmão, conselho de Deus para você nessa noite. Deseje agradar a Deus mais do que agradar a você mesmo. Uma das mentalidades que conseguiu penetrar na igreja nesses últimos anos e que adoece a igreja é isso, que você vai ser feliz quando você realizar toda a tua vontade, né? É errado isso. Isso é um pensamento humanista errado, contra a palavra de Deus. Você vai ser feliz quando você realizar a vontade de Deus. Aí você vai ser feliz. Não quando você realizar a tua vontade. Tá bom? Vamos lá, o que mais aqui? Ó? O discípulo, ele precisa ter seus valores mudados. Se valorizarmos as mesmas coisas que o mundo valoriza, vamos buscar as mesmas coisas que o mundo busca. Né? O que para você é importante? O que para você tem valor nessa vida? O que para você, é motivo de alegria? O que para você te dá um sorriso no rosto? O que para você, enche o teu coração? Será que é a mesma coisa que dá alegria para o vizinho que é mundano, ateu, macumbeiro, espírita? Será que vocês gostam das mesmas coisas? Será que vocês têm os mesmos objetivos de vida? Né? Então, os nossos valores têm que ser mudados. Os nossos valores, se nós queremos viver como discípulos de Jesus, nós precisamos ter valores de acordo com o reino de Deus, não de acordo com este mundo. Esqueça as palavras, espirituais, palavras bonitinhas assim. Você pode falar, eu amo a palavra de Deus. Tudo que eu mais quero na minha vida é ser usado tremendamente por Deus. Aí você tem umas palavras bonitinhas, mas deixa eu te mandar a real. Né? Aquilo que gasta o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro, é isso que é prioridade para você. É isso que você valoriza. É só olhar para a tua vida, é só analisar a tua vida. Antes de falar palavras bonitinhas, né? Analisa com o que você tem gastado o teu tempo. Com o que você tem gastado as tuas energias, o teu esforço. Com o que você tem gastado o teu dinheiro? É isso que você valoriza. É isso que é importante para você. Né? Não dá para você falar que para mim importante são as coisas do reino de Deus se eu não invisto nem tempo, nem esforço, nem dinheiro nas coisas do reino de Deus. Elas não são importantes. Não importa o discurso maravilhoso que você possa ter. Né? A tua prática não condiz com esse discurso.
Então, se você quer priorizar o reino de Deus, invista, sabe, os teus recursos, invista o teu tempo, invista toda a tua força, invista a tua juventude, né? Ou então invista os teus últimos dias, se você acha que não é mais jovem, invista tudo que você tem no reino de Deus. E aí você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí você vai mostrar que você valoriza as coisas que são eternas, as coisas que glorificam a Deus e não as coisas deste mundo. Amém? Está entendendo isso? Para você, o que é vida abundante? Né? O que significa uma vida de sucesso para você? Quando você olha para alguém, você fala assim, puxa, aquela pessoa ali teve sucesso na vida. Por que você fala isso? É porque ela está com um carro importado? Porque ela tem uma empresa? Porque ela se veste bem? Porque ela tem uma família bonita? O que define para você o que é sucesso? O que é se dar bem na vida? O que é ter uma vida abundante? Será que ter uma vida abundante é comer tudo aquilo que você quer comer? É vestir a roupa que você quer? Ou ter um celular, ter um iPhone de última geração? Né? Vida abundante para você, se é essas coisas, então você está fora do plano do reino de Deus. Né? Então analise um pouquinho para você o que é você ter uma vida abundante. Porque se para você ter uma vida abundante é ter uma vida de santidade, é ter uma vida de intimidade com Deus, é ter uma vida de frutos, sabe, de almas ganhas, de vidas transformadas. Então aí você está com os valores do reino de Deus na tua vida. Né? Mas se a gente deseja o mesmo que o mundão deseja, a gente ainda está longe do reino de Deus. Está entendendo isso? Está fazendo sentido para você essa palavra? Quinto conselho aqui de Paulo. Lute pelas regras de Deus e não pelas suas. Lute pelas regras de Deus e não pelas suas. Talvez essa mensagem aqui, esse item vai incomodar algumas pessoas. O apóstolo Paulo fala no versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Assim como nos esportes tem regras, né? E o atleta, por mais que ele tenha uma boa ideia, por mais que ele sabe, não, vou fazer desse jeito, ele só pode fazer aquilo que é permitido pelas regras. Se não for permitido pela regra, ele não pode fazer. Não adianta, né? Então, eu vou pegar no futebol. Se ele não é goleiro, ele não pode pegar a bola com a mão, se a bola estiver em jogo. Não adianta, mas vai ser melhor, vai ser... Não adianta. Mas o Maradona fez isso e funcionou lá na Copa, né? Mas tu não é o Maradona. E ele fez contra a regra. Se tivesse sido pego, né, tinha sido punido. Então, nos esportes tem regra. E aí o apóstolo Paulo ele usa essa comparação para a gente entender isso daqui. Da mesma maneira que no esporte tem regra e precisa agir de acordo com a regra, no nosso relacionamento com Deus, como discípulos de Jesus, nós também precisamos seguir as regras de Deus. Deus é o juiz. E Ele põe as regras para nós. E nós devemos agir de acordo com as regras deles. As nossas ideias, elas não são melhores do que as ideias de Deus. Eu vou repetir para você, principalmente para você que é líder de alguma coisa, de qualquer coisa. Né? As nossas ideias não são melhores do que as ideias de Deus. Por mais que você possa falar assim, mas está funcionando, eu vi lá na outra igreja, está funcionando tal coisa, então eu vou fazer também. Não, né? Faz pela regra de Deus. Mas eu vi que antigamente a gente fazia desse jeito e agora não. Faz pela regra de Deus. Não importa a tradição, não importa o que o outro está fazendo, não importa aquilo que a nossa mente diz, não importa o que os estudiosos de marketing, de liderança, de coaching dizem. O importante é aquilo que a palavra de Deus diz. Ela é a regra de fé para as nossas vidas. Devemos nos examinar constantemente para ver se estamos fazendo as coisas do jeito que Jesus mandou fazer. Sabe? O jeito que Jesus e os apóstolos deixaram como exemplo. A gente tem que olhar para a Bíblia e se comparar. A palavra de Deus diz que as Escrituras elas são como um espelho. Nós devemos olhar para as Escrituras e analisar a nossa vida e ver se nós estamos de acordo com ela ou não. Né? Então a gente tem que olhar para as Escrituras e ver se nós estamos fazendo as coisas do jeito que Jesus fazia, do jeito que os apóstolos faziam, do jeito que Jesus mandou. E não do jeito, né, que a gente acha melhor, do jeito que está funcionando por aí. Sabe, o que está funcionando por aí? Não sei, irmão. Mas às vezes as pessoas entendem errado o que quer dizer funcionar. Se funcionar for juntar gente dentro de um lugar, então o islamismo está funcionando muito bem.
né? Tem terreiro de macumba aí que está cheio, está funcionando muito bem. A balada, então, está funcionando, que é uma beleza, né? Se funcionar for simplesmente juntar pessoas, a gente vai desandar do Evangelho. Então, funcionar tem que ser vidas convertidas, vidas sendo transformadas, pessoas se alinhando à vontade de Deus, pessoas mais parecidas com Jesus. Isso sim é funcionar. Amém? Então, analisa a tua vida aí, tá? Analisa as coisas que você faz. Não ficar olhando, né, para aquilo que, entre aspas, está funcionando por aí ou não. Sexto item, que Paulo dá aqui um conselho para Timóteo: trabalhe muito pelo reino de Deus e desfrute disso. Versículo 6, Paulo diz o seguinte: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Deve ser o primeiro a desfrutar, né, do resultado da colheita. O nosso trabalho não é em vão no reino de Deus, mesmo que não vejamos imediatamente o resultado dele. Da mesma maneira que um agricultor, né, alguém que trabalha numa plantação, numa roça, o cara planta um negócio para colher daqui, sabe? Na melhor das hipóteses, se for alface, se for salsinha, daqui a 3 meses, 2. Né? Mas geralmente ele vai plantar agora para colher alguma coisa no ano que vem. A maior parte das colheitas é assim, né? Tem tempo para aquilo. Algumas árvores frutíferas ele planta agora para colher daqui a 6 anos, daqui a 10 anos. É assim que funciona. Então nós precisamos trabalhar arduamente. Quem já trabalhou na roça sabe, né, o quanto que é árduo trabalhar na roça. Eu não tenho roça em casa, né? Tem um canteirinho ali que desse tamanhinho assim. Eu já vejo o trabalho que dá para fazer um canteirinho. Imagina você plantar uma roça. Então trabalhe arduamente. E você esperando, né, com paciência, você vai colher os frutos disso. É o que o apóstolo Paulo fala. Nosso trabalho não é em vão. Quando trabalhamos no reino de Deus e produzimos frutos, ou seja, vidas salvas, vidas transformadas pelo Evangelho, somos recompensados com a alegria do Espírito Santo. Esse é o nosso salário, a alegria do Espírito Santo. Esse é o nosso pagamento quando nós fazemos as coisas para Deus. Eu estava conversando com alguém esses dias, né? Acho que foi com a minha cunhada aqui, que a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente compara assim, né? Puxa vida, as coisas do mundo e as coisas de dentro da igreja. E a gente tem uma tendência natural de falar assim: puxa vida, as coisas do mundo são tão mais legais, né? As coisas do mundo são tão mais divertidas, atraentes, prazerosas. As coisas da igreja são tão mais difíceis, chatas, pesadas, né? Porque essa comparação não é verdade. Aliás, ela pode ser verdade se nós estivermos comparando o mundo com a religião evangélica. Aí, o mundo é muito mais legal do que a religião evangélica. Tenha certeza disso. Muito mais legal. Mas se você compara o mundo com o evangelho de Jesus verdadeiro, aí o mundo perde feio. O mundo perde feio. Se você está no evangelho verdadeiro, irmão, não tem coisa melhor do que você colocar a mão na cabeça de alguém e aquela pessoa ser liberta de um demônio. Você colocar a mão na cabeça de alguém, aquela pessoa ser cheia do Espírito Santo, começar a chorar, sendo liberta ali, cheia do Espírito Santo. Você colocar a mão em um doente e aquela doença ir embora ali na tua frente, sabe? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu lembro daquele... Nossa, cada vez que eu lembro da experiência de poder orar pelo cara aqui na calçada da minha casa e de ver o cara de muleta sendo curado ali na nossa frente, eu e o Felipe, eu caí de chão no joelho. Caí de joelho no chão. Caí de joelho no chão assim. Nossa, é uma alegria indescritível. Balada nenhuma ia me oferecer aquela alegria que eu experimentei ali. Sabe, você ser batizado no Espírito Santo, balada nenhuma te oferece aquilo. Você poder orar pela pessoa, sabe, na sala da tua casa e a pessoa ser cheia do Espírito Santo, balada nenhuma te oferece essa alegria. Então, nós, como trabalhadores, né, no reino de Deus, nós somos os primeiros a desfrutar, a apreciar o resultado da colheita. Então, nós devemos trabalhar muito no reino de Deus, sim, mas também devemos desfrutar, né, do prazer que há nas coisas do reino de Deus. Se você de repente não está sentindo esse prazer, sinto muito, mas está fazendo alguma coisa errada, né? A palavra de Deus diz, né, Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve.
Então, se o que você está fazendo na igreja aí está sendo, sabe, um peso, está sendo estresse, está sendo, sabe, briga, está sendo contenda o tempo inteiro, está sendo confronto com pessoas da igreja, né, está sendo, sabe, está morrendo fazendo o que você está fazendo, é porque está fazendo errado. O reino de Deus tem perseguição, tem perseguição. Mas se você olha para a vida de Jesus, Jesus sofria perseguição, mas ele se alegrava por fazer a vontade do Pai. Jesus, ele ensinou isso para os discípulos e os discípulos viveram isso. Os apóstolos, quando saíam de uma surra, saíam de uma cadeia porque estavam pregando o evangelho, os caras não saíam de lá reclamando, tá vendo? Não sei para que eu fui pregar o evangelho, nunca mais vou pregar, para que Deus deixa acontecer isso com a gente, né? Eles não saíam murmurando, eles saíam de lá jubilando, porque Deus achou eles dignos de serem perseguidos, pelo menos um pouquinho, né, pelo evangelho. Eles saíam de lá, sabe, felizes, mesmo diante da luta, mesmo diante da perseguição. Isso é o comum na vida deles. Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Sabe, todo arrebentado de pancada, porque pregaram o evangelho. Todo arrebentados de pancada, porque libertaram uma moça de um demônio, de adivinhação. Eles estavam lá, mesmo assim, meia-noite, adorando a Deus, louvando a Deus. E quando tiveram a oportunidade de fugir, não fugiram. Ficaram lá para evangelizar o carcereiro. Né, para que o carcereiro não morresse. Carcereiro era o inimigo dele. Carcereiro era aquele que prendia ele naquela jaula, naquela cela fedida, úmida, sabe, com os pés e as mãos presos, assim. Era esse o carcereiro. O carcereiro não dava mole, não. Carcereiro era gente ruim para ser carcereiro do Império Romano. Não era alguém bonzinho. E aí Paulo e Silas poderiam ter fugido e deixado o carcereiro lá se lascar, morrer. Mas eles ficaram lá, evangelizaram o cara, foram para a casa do carcereiro, pregaram para ele de madrugada, batizaram o carcereiro, a família inteira dele de madrugada. Por quê? Porque no reino de Deus tem prazer. No reino de Deus é algo que não é peso, o fardo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. No reino de Deus, sabe, é maravilhoso. O mundo não é nada comparado a viver o verdadeiro evangelho. Amém? E sétimo ponto, né? Sétimo e último ponto aqui. Reflita sobre tudo isso e aplique em sua própria vida. Tá? No último versículo lá do nosso texto, em 2 Timóteo 2,7, Paulo diz o seguinte: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Olhe para a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus e encontre nela a direção para a sua vida em Deus. Não se compare, sabe, com os que estão ao seu redor. Se compare com Jesus. Esse é um dos maus na vida do crente de hoje em dia. A gente olha para o lado e vê, se a gente está meio parecido com quem está do lado, então a gente está bem. Se ninguém estiver fazendo nada, eu também não preciso fazer nada. Afinal de contas, é normal, ninguém está fazendo nada. Ninguém evangeliza, então não precisa evangelizar, porque é normal, ninguém evangeliza. Ah, ninguém aqui é batizado no Espírito Santo. Ah, eu também preciso, né, ser batizado no Espírito Santo. Ninguém é, está tudo certo. Sabe? Não se compare com as pessoas que estão do teu lado. Se compare com a palavra de Deus. Se compare com Jesus. Ele é o modelo, sabe? Ele é a tua referência. Ele é o teu padrão. É com ele que você tem que ser parecido. E não com o teu irmão que está do teu lado. Se compare com os primeiros discípulos, com os apóstolos. Hebreus fala para nós olharmos para a fé desses líderes e imitarmos a fé deles. Paulo fala, né, para a igreja de Corinto, fala assim: imitem, né, a minha vida, assim como eu imito Jesus. Então nós precisamos olhar não para os nossos irmãos que estão ao nosso redor e tê-los como padrão, como exemplo, como referência. Né? Se eu estiver parecido com eles, então tá bom. Não. Você tem que ser parecido com Jesus. Essa tem que ser a meta da sua vida. Parecido com teu mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, Jesus fala sobre isso. E o servo ser como seu Senhor. Então que nós possamos buscar isso. Ter Jesus como nosso exemplo, a nossa meta, o nosso padrão. Antes de pensar que fulano precisava ouvir essa palavra, aplique essa palavra para a sua própria vida. Sabe, volta em cada um dos tópicos que eu falei nessa mensagem, em cada um dos versículos desse texto que nós lemos, e olha para você mesmo. E vê se você precisa mudar alguma coisa em você. Veja se você precisa se consertar, sabe?
Se você está buscando se fortalecer em Deus, sim ou não? O quanto que você está orando? O quanto que você está jejuando? O quanto que você está lendo a palavra de Deus? Não é a Netflix que vai te fortalecer. Você tem que se fortalecer em Deus. Amém? Assim você vai vencer o pecado, assim você vai ter ousadia para falar da palavra de Deus, assim você vai conseguir dar bom testemunho dentro da tua casa. Você está fazendo discípulos? Tem alguém que conheceu Jesus através de você? Tem alguém que está crescendo espiritualmente porque você está ajudando essa pessoa a crescer espiritualmente? Você está ensinando a Bíblia para alguém? Ah, mas eu não sei nada da Bíblia. Irmãos, você sabe mais do que muita gente aí que não sabe de nada. Né? Então ensina para quem não sabe de nada, o pouquinho que você sabe. Né? Mas faça discípulos. Você está pronto para sofrer pelo Evangelho? Ou quando tiver alguma perseguição, alguém falar mal de você, né? Você já vai voltar atrás, então também não vou fazer mais nada. Né? Esteja pronto para sofrer pelo Evangelho. Você está focado nas coisas do reino de Deus ou você está focado nas coisas dessa terra? Qual que é a tua meta para 2020? Era ganhar 10 pessoas para Jesus e formar discípulos ou era trocar de carro? Né? Qual que era o teu sonho? O que fazia você deitar na cama e ficar pensando, sabe, esse ano 2020 eu vou realizar. Vai realizar o quê? Você vai começar uma igreja na casa do teu vizinho? Ou você, uma célula, um discipulado? Ou você estava sonhando em, sei lá, comprar um celular novo? Era isso que roubava o teu sono à noite. Foca então nas coisas do reino de Deus. Lute pelas regras de Deus. Faz as coisas do jeito que Deus mandou fazer. Se você olhar a palavra de Deus inteira, ela é repleta de mandamentos, de ordens que Deus deu, que pareciam ser coisas sem sentido. Lembra de Josué dando voltas em torno de Jericó? Qual o sentido disso? Como é que você vai ganhar de uma cidade fortificada dando volta a semana inteira em torno da cidade? Mas foi assim que funcionou. Lembra de Gideão com os 300? Como é que você vai derrotar um exército enorme com 300 caras armados com o quê? Com um vaso, tocha e uma trombeta. Nem espada os caras tinham. Como é que você derrota o exército? A ideia, humanamente falando, era louca. Mas Gideão foi pela ideia de Deus, não pela ideia dele. E venceu. Sabe, Jesus fala para os pescadores experientes, ó, joga a rede do lado que não tem peixe, nesse horário que não tem peixe. E aí os caras obedecem e tem uma pesca maravilhosa, porque obedeceram a Jesus e não a sua própria experiência. Sabe, então, lute de acordo com as regras de Deus, faça do jeito que Deus mandou fazer, não do jeito que você acha melhor. Trabalhe muito e desfrute, né? Você está desfrutando? Está curtindo? Uma vez eu fiz uma pregação que o tema era esse, né? Você está curtindo o Evangelho? Está sendo bom? Né? Como é que está a tua caminhada com Deus? Está se divertindo? Está feliz em estar fazendo as coisas para Deus? Ou está um peso? Nossa, domingo tem que ir para o culto. Meu Deus, misericórdia. Ai, só o sangue. Que bom que está a pandemia que não estou precisando ir para o culto. Né? Então você estava fazendo as coisas erradas, irmão. Né? Então, se é trabalhador no reino de Deus, está se esforçando, você tem que desfrutar das coisas do reino de Deus. E coloca tudo isso em prática, tá? Analisa isso e você vai ver como é bom servir a Deus, como é bom ser discípulo de Jesus. Amém? Então, que essa palavra te edifique, que essa palavra te fortaleça, que essa palavra te melhore como discípulo de Jesus. Fica na paz.